Oi, pessoal, a gente está aqui com o podcast do PSOL, Diálogos do PSOL, que é o nosso processo de reformulação programática do PSOL mais 20. Essa é uma série de podcasts onde a gente conversa com intelectuais, pesquisadores e figuras públicas que estão pensando o Brasil hoje. Meu nome é Rebeca Neto, eu sou da Executiva Nacional do PSOL como secretária de Comunicação. Fala, galera, eu sou a Nádia Carvalho, da Secretaria de Relações Internacionais da Executiva Nacional do PSOL. E hoje é o nosso segundo episódio e a gente vai fazer a entrevista com Camila Rocha, que é mestra e doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com pesquisa que originou o seu livro Menos Marx, Mais Mises, e que ganhou os prêmios de melhor tese de doutorado da Associação Brasileira de Ciência Política e também a tese Destaque USP na área de Ciências Humanas. Muito bem-vinda, Camila. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. É um prazer poder conversar com vocês. Bem, Camila, muito bem-vinda. E queria começar aqui, falando um pouco da sua tese de doutorado, que, como a Rebeca falou, foi muito premiada, e depois atualizada e publicada no livro Menos Marx, Mais Mises. E ela tem um enorme mérito, de ter se conectado com um fenômeno antes do ápice do seu desenvolvimento, Você começou a coletar dados empíricos antes mesmo de junho de 2013, das manifestações a favor do golpe, da eleição do Bolsonaro, e desde então vem olhando esse fenômeno, aí ao vivo. Você já respondeu em entrevistas que é difícil enquadrar o bolsonarismo exatamente em caixinhas teóricas, ligadas aos grandes troncos do pensamento que nascem com o pensamento liberal, inclusive o próprio fascismo. Então, pensando nisso, quais características você considera que marcam o bolsonarismo como um fenômeno? Assim, quando você considera que isso surge no Brasil? Uma pergunta difícil. Mas vamos lá. Eu considero que o bolsonarismo, de fato, surge no Brasil quando a gente tem, mais ou menos ali o auge das manifestações pelo impeachment da Dilma. Então, eles começam no final de 2014, então o auge entre 2015 e 2016, agosto de 2016, a Dilma sofreu impeachment. Então, o bolsonarismo ele surge mais ou menos por aí, porque é nessa época que o Bolsonaro, de fato, se lança como candidato à presidência, e é nessa época, inclusive, que durante as manifestações foram feitas pesquisas de popularidade, dos políticos, assim, entre os manifestantes. E o Bolsonaro já pontua muito alto, assim, acho que em segundo lugar, já em preferência das pessoas que estão ali, para quem que elas gostariam de ver na presidência, Então, eu entendo que é aí que começa mesmo, vamos dizer assim, o bolsonarismo, se a gente tivesse que marcar uma data. Mas tem uma coisa que é importante, que o Bolsonaro era deputado há muito tempo já, e foi no mandato dele, que se iniciou em 2011, e que foi até 2014, justamente, que ele fez uma ofensiva maior em relação ao PT. Porque antes o Bolsonaro ele era parte da base do governo, Então ele não era propriamente de oposição, mas é nesse mandato que aí ele começa a se, vamos dizer, num certo sentido, se radicalizar contra o PT, porque obviamente ele sempre foi de extrema-direita, sempre foi radical. Mas e foi justamente nesse período que ele que teve a polêmica do que ele próprio chamou de kit gay, que era o kit contra a homofobia, que ia ser discutido nas escolas e tudo mais. Então, ele se tornou muito popular por conta disso, e foi também nesse período que ele conseguiu eleger o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, pela primeira vez. Então, foi nesse período que ele se fortaleceu, e os protestos para o impeachment deram ainda um impulso maior, e aí ele conseguiu crescer como figura política e começar a dar início ao bolsonarismo, isso que a gente chama de bolsonarismo. Mas, assim, se a gente fosse pensar hoje, o que é o bolsonarismo, eu acho que daria, sim, para encaixar, porque a gente sempre precisa de um tempo, para deixar os fenômenos... enfim, se desenvolverem, a gente conseguir olhar e falar, bom, ok, isso aqui tem uma cara disso. Eu acho que hoje é totalmente plausível chamar o bolsonarismo, entender o bolsonarismo como um neofascismo. Também dá para entender, tem pessoas que entendem como um populismo de extrema-direita, eu não vou por essa linha. E tem gente também que simplesmente entende como um movimento
de extrema-direita, né, um movimento radical que está mais ou menos alinhado com outros movimentos de extrema-direita no mundo. Eu acho que, eventualmente, entender como neofascismo pode ajudar as pessoas a se localizar politicamente, porque quando você fala fascismo, as pessoas já têm alguma referência, né? Mas por que eu acho que... Eu sempre defendi muito isso de não chamar simplesmente de fascismo, por quê? Porque o fascismo, ele é um fenômeno histórico, né? E aqui eu me alinho bastante com os historiadores, assim, né? Os historiadores não gostam, geralmente, de quando você né, pega um conceito e simplesmente transplanta para outra realidade, outro lugar que não tem nada a ver. Então, eu acho que esse prefixo neo ajuda a gente a ter uma certa cautela de entender que, tudo bem, ele tem várias características que são parecidas com os movimentos fascistas clássicos, mas ele tem muitas coisas que não estão presentes e tem coisas novas, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, mesmo do ponto de vista ideológico, o bolsonarismo, mesmo outros movimentos de extrema-direita, por exemplo, o próprio trumpismo, agora o movimento com Milei, eles têm um componente ideológico bastante importante ligado ao que a gente chama de libertarianismo. Sim. Né, que é uma defesa muito radical do livre mercado, é muito mais radical do que o neoliberalismo. Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que eu acho muito importantes nesse sentido ideologicamente, que é bastante diferente do que foi o fascismo. Camila, até desculpa te interromper, mas nesse sentido mesmo, eu acho que no teu livro tu explana um pouco, né, como esse caldo de cultura das think tanks no Brasil, na verdade, se encontrou, né, digamos assim, onde os ultraliberais, né, os liberais radicais, digamos assim, se encontraram com o Bolsonaro. E muita gente, desde então, tem dito que o bolsonarismo tem disputado os liberais para um espectro bastante conservador. Bom, isso pareceu muito concreto durante o governo Bolsonaro, mas eu queria que, se você pudesse explicar um pouco sobre essa característica desse fenômeno atual, então, né, que você tem descrito aí como neofascismo, e se mesmo depois da derrota do Bolsonaro, né, agora já tem quase 3 anos que isso aconteceu, como que isso estaria hoje, sabe? Assim, qual é essa relação dos ultraliberais com o bolsonarismo aqui no Brasil? Olha, eu acho que hoje o que acabou acontecendo foi uma espécie de hegemonia do bolsonarismo no campo das direitas, né, no Brasil. Então, basicamente, você tem uma fração muito pequena, um grupo muito pequeno de libertarianos que está num grupo chamado Livres, que, na verdade, é o único grupo que faz oposição ao Bolsonaro, né, bem claramente, assim. Além deles, e eles sempre foram bastante coerentes nessa oposição ao Bolsonaro. Além deles, você tem o pessoal que está no Movimento Brasil Livre, no MBL, né? Para as pessoas conhecerem. Não, o Kim Kataguiri, acho que é uma das figuras mais conhecidas. O MBL, eu diria que é um movimento que ele não necessariamente fez sempre oposição ao Bolsonaro, mas ele não era alinhado ao Bolsonaro. Nunca foi. Eles chegaram a ter alguma aproximação durante o começo do mandato de Jair Bolsonaro, mas que depois eles se afastaram e aí sim fizeram uma oposição mais para frente no governo, né? Eu acho que esses são os únicos 2 grupos assim que não estão hegemonizados pelo bolsonarismo no Brasil hoje, porque o Partido Novo acabou virando um partido também que atua a reboque, né, do bolsonarismo. E, enfim, eventualmente você vai ter outros políticos de orientação liberal que estão em outros partidos de direita, mas que também não vão fazer oposição, assim, vamos dizer, muito aberta, né, ao Bolsonaro, porque eles perdem voto. Entendi. E você acha, nesse momento é um momento que a gente está sendo atravessado por muitas pesquisas, já que as eleições vão acontecer no ano que vem. E muita gente testa cenários do bolsonarismo sem o Bolsonaro. Eu acho que talvez é importante para você, né, assim, que você nos traga, né, de leitura, claro, de que se o fenômeno do bolsonarismo, ele pode prescindir do Bolsonaro em algum momento a partir desses outros setores que compõem esse movimento tão forte aqui no Brasil. Pode. Inclusive, isso eu estou falando com base em pesquisa, né, porque depois que eu terminei a tese, desde então, junto com a professora Esther Solano e outros colegas, a gente tem feito uma série de pesquisas com eleitorado do Bolsonaro, né? Então, é interessante porque a gente consegue observar essas tendências, assim, né, do eleitorado do Bolsonaro.
E o que a gente observa, assim, é que realmente, assim, as pessoas lidam muito bem com o bolsonarismo sem Bolsonaro, assim. A gente fala, não, elas falam, não, mesmo que Bolsonaro seja preso, ou aconteça alguma coisa, né, realmente se não consiga concorrer mais, tem várias outras lideranças. E aí as pessoas são muito, muito enfáticas, especialmente a respeito do Nicolas Ferreira. Então, até as pessoas falam do Tarcísio, falam da Michelle, falam, né, de alguma outra liderança, mas a figura do Nicolas é muito forte, assim. Isso já há um bom tempo, assim, coisa de mais de um ano, que as pessoas vêm falando muito do Nicolas. Então, elas falam assim, o Tarcísio ainda, às vezes, é visto com um pouco de desconfiança, mas o Nicolas não. E elas falam, não, o Nicolas vai ser nosso presidente no futuro. Nossa, isso é assustador. Não, impressionante. E você falava, né, do bolsonarismo como um fenômeno composto, né? Falava um pouco das características da extrema-direita aqui no nosso país. Acho que ela é bastante plural, né? Acho que a gente diferenciava, né? O trumpismo, os seguidores de Milei, a própria experiência da extrema-direita na Europa, sim, né? Bastante plural, assim, do ponto de vista do que significa mesmo essa composição da extrema-direita. E aqui no Brasil, né, a gente tem visto os partidos que a gente considerava de direita mais clássica, como o próprio PSDB, né, se desaparecendo, se dissolvendo. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, né, como que aqui no Brasil essas expressões, né, dentro da extrema-direita conversam. Você falava um pouco, né, do MBL, a própria figura do Nicolas, mas como que eles, onde que tem esse ponto de contato, né? Acho que tanto do ponto de vista da direita mais tradicional, ali uma direita mais liberal e também o bolsonarismo, né, os setores mais conservadores, as igrejas neopentecostais, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Olha, acho que o grande ponto de contato, assim, de todos os grupos, movimentos que a gente pode classificar de direita no Brasil hoje, é justamente uma oposição aberta ao PT e à esquerda de modo geral, assim. E aí, claro, né, dependendo, por exemplo, os bolsonaristas mesmo vão falar, por exemplo, de comunismo, né, vão associar a esquerda brasileira com isso. Os outros vão bater mais no PT mesmo, que é o partido, né, mais conhecido. Mas, eventualmente, também isso vai para outras figuras conhecidas, né, da esquerda, por exemplo, a própria Manuela Dávila, enfim, né, lideranças assim, o Guilherme Boulos. Então, eu acho que a primeira coisa é essa oposição mais aberta. A segunda, e aí é uma coisa que isso ficou muito forte, principalmente depois do que ficou conhecido como o escândalo do Mensalão, né, que teve em 2006, e também depois da Lava Jato, que vem junto com isso, que é um discurso contra a corrupção, anticorrupção, e associando a esquerda, o PT, com corrupção, né? Então, acho que esse combo é uma coisa que todo mundo que é de direita acaba fazendo, assim, sabe? Né, nos discursos. Acho que isso é o principal. Agora, do ponto de vista ideológico mesmo, eu acho que tem também uma defesa bastante aberta do mercado, enfim, da liberdade de mercado, da propriedade privada, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, a esquerda sempre fala nos fins sociais da propriedade, né? Que você tem, enfim, isso está na Constituição, mas a direita vai fazer, então, essa defesa geralmente muito mais radical de que, não, você tem mesmo, né, o direito de propriedade, que isso meio que seria mais importante do que outras questões sociais no país. Aí eu acho que também, a partir de 2011, começou a se fortalecer muito no Brasil um discurso a favor da família tradicional, contra políticas, né, relacionadas a gênero, a pauta LGBTQIA+. Então, isso também é uma outra coisa que, claro, em graus variados, mas que figuras de direito também vão acabar apoiando políticas que, enfim, que sejam, num certo sentido, ou contra, ou pelo menos que se desviem, né, de políticas de gênero e políticas LGBTQIA+. Acho que esses são os principais pontos. Legal. Acho que a partir dessas colas, digamos assim, entre os vários setores que compõem essa nova esquerda, essa nova direita brasileira, eu queria agora que a gente passasse um pouco para entender o eleitorado
desse movimento, né? Porque a gente está num momento muito polarizado ainda, mesmo quase 3 anos depois da derrota do Bolsonaro para o Lula, a gente percebe em pesquisas de opinião constantes que o cenário de 2026 está totalmente em aberto. Se a gente considerar que praticamente metade do eleitorado brasileiro hoje ou vota no bolsonarismo ou não quer votar no Lula, sim, digamos assim, que eu acho que a partir do que você está trazendo é que não quer votar no Lula, se dá para considerar que metade do eleitorado brasileiro hoje tem desprezo pelas instituições democráticas, se metade do nosso eleitorado hoje é ultraconservador, se dá para fazer essa transposição entre o que o movimento defende e, digamos assim, essas camadas populares que hoje constituem, sim, e é inegável, o movimento da extrema-direita no Brasil. Com quais valores, assim, você acha que esse eleitorado bolsonarista se identifica? Uhum. Bom, acho que vamos lá. Primeira coisa... Nossa, bebi água. A primeira coisa, e eu acho que isso é uma coisa positiva pra gente, é que, assim, às vezes a gente fica olhando a política muito pelas redes sociais e a gente fica assustado, né? Que a gente fala, nossa, mas como assim, né? O Bolsonaro tem não sei quantos milhões de seguidores, o Nicolas tem outros tantos milhões de seguidores, né? O Nicolas, inclusive, acho que tem mais seguidores no TikTok do que o Lula, né? Esse tipo de coisa. Então, isso dá uma assustada, né? Você fala, nossa, é muito grande. Mas, na verdade, não. Assim, é que o que acontece é que você tem uma militância de extrema-direita que é muito ruidosa, faz muito barulho, aparece muito nas redes sociais, mas que não é representativa quando a gente vai olhar o total do eleitorado brasileiro, né? Então, assim, propriamente bolsonaristas e que vão falar, por exemplo, vão pedir o fechamento do STF, o fechamento do Congresso, que de fato são contra, né, as instituições democráticas. A gente calcula mais ou menos aí em torno de 10%, mas mesmo isso oscila, né? Mas mais ou menos em torno de 10%. E então, quer dizer, você vê, tem 90% das pessoas, então, que não está compactuando com isso, incluindo eleitores do Bolsonaro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como você disse, tem uma parte muito expressiva do eleitorado brasileiro que, de fato, enfim, acha que precisa de uma renovação muito grande das lideranças políticas em geral e da esquerda em particular, né? Então, por exemplo, hoje, mesmo eleitores do Lula, que votaram no Lula na última eleição, falam, olha, eu gosto do Lula, acho o Lula muito bacana, tudo mais, né? Uma excelente liderança política, mas eu acho que é importante que se renove, que a gente tenha outras lideranças, e as pessoas falam, bom, quando a gente olha principalmente para o PT, né, que é o maior partido da esquerda, né, o partido que tem mais hegemonia, a gente não vê lideranças novas, não vê jovens, isso é importante, mas mesmo lideranças novas em termos de ideias, né, em termos de pessoas, figuras novas, com outras ideias, com outra cabeça. E muitas vezes, inclusive, nas pesquisas que a gente faz, o PSOL aparece justamente como um partido que aí sim tem caras novas, tem ideias novas, tem mais jovens, é um partido que as pessoas também associam com isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem mais ou menos um terço do eleitorado, assim, uns 40% do eleitorado, que simplesmente não gostaria de votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, assim, é muita gente, né? Ainda mais se a gente for considerar mesmo esse pessoal que está votando no Lula, está votando meio descontente, assim, meio, gostaria de votar em outra pessoa associada ao campo progressista, ao campo de esquerda, né? E aí, então, essa é uma coisa que eu acho que é muito importante se a gente for pensar na renovação da política, né? Se a gente for pensar no futuro, porque, no fundo, o que as pessoas estão falando não é, eu sou contra, né, os partidos, ou sou contra os políticos. Não, é contra os partidos da forma como eles estão hoje, contra os políticos do modo como eles estão se apresentando hoje, sabe? Você diria que as pessoas estão com menos confiança na democracia liberal como ela está colocada nesse momento? Com certeza, e eu acho que isso tem tudo a ver com a hegemonia, justamente, né, do neoliberalismo, isso não só no Brasil, mas em outros países também, que faz com que você, na verdade, não consiga fazer os investimentos estruturais que um país como o Brasil precisa fazer,
né? Ou mesmo não consegue fazer, por exemplo, vamos dizer, grandes mudanças, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa coisa, a gente precisa mudar a nossa matriz energética. Sim. A gente precisa fazer uma transição ecológica no país, né? E aí, como é que você vai fazer isso, por exemplo, se você não mexe em algumas coisas, por exemplo, não enfrenta interesses que estão muito entrincheirados na economia brasileira, na política brasileira, né? Então, setores específicos do agronegócio, mineração, não sei o quê. E aí, isso está conectado com grandes interesses de cadeias globais de produção, Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Não tem muito como a gente fazer grandes mudanças estando amarrados num modo neoliberal enfim, não só... Eu acho que não só do ponto de vista econômico, mas de governar mesmo, de achar que você tem que sempre estar agradando os mercados, estar agradando certos interesses, não sei o quê, e aí aquilo te limita, né? Uhum. Camila, agora ainda tentando entender esses aspectos ideológicos da extrema-direita. Muita gente tem colocado, muitos pesquisadores bastante sérios têm colocado a ligação das big techs, das redes sociais, com a radicalização do discurso político da direita. Sim. No teu livro, e assim, você até chega a mencionar que os ultraliberais, eles começaram a se organizar no Orkut, isso, né? Não sei se surge ainda, mas começam a se organizar no Orkut, e desde então, as big techs se sofisticaram muito. Sim. Muita gente apregou a isso a ideologia dos donos do Vale do Silício, outros ao funcionamento dos algoritmos, aos dois, enfim. Você vê que tem algum tipo de relação aqui no Brasil entre redes sociais e digamos assim, a radicalização, pelo menos ideológica, discursiva da extrema-direita? Enfim, se puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, tem uma associação, mas a gente que faz pesquisa, a gente geralmente tem um cuidado de não ser o que o pessoal chama de tecnodeterminista, né? Então, quer falar, a tecnologia causou esses fenômenos, ou por conta dessa inovação tecnológica que aí esses fenômenos apareceram. Não. O que aconteceu, na verdade, foi que justamente no momento em que esses fenômenos estavam ganhando corpo, né, ganhando volume, ganhando maior expressão, a internet estava se popularizando no país e também eles foram hábeis o suficiente para, de alguma forma, perceber isso, né? Então, o Carlos Bolsonaro realmente foi muito hábil de perceber isso e já, vamos dizer, então, o Bolsonaro era um dos poucos políticos que eu acho que em 2013 tinha conta no Twitter, tinha fanpage no Facebook, tinha, acho que a primeira live dele, se eu não me engano, acho que foi em 2013, tinha 1.000 pessoas lá. Então, quer dizer, já estava fazendo live, né, naquela época. Então... Ele já era muito conhecido na internet, muito mais que nas ruas, fora do Rio de Janeiro, claro. Né? Sim, verdade. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, mas, ao mesmo tempo, nessa época em que a internet ainda estava se popularizando, a gente também teve movimentos, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que se apoiaram muito. Os Ocupes. Exatamente, né? Exatamente. Então, Marcha das Vadias, a gente organizou tudo pela internet. Exato. Marcha das Vadias, próprio junho de 2013. Ocupar a Praça Tahrir. Tahrir, exatamente. Não, acho que teve, assim, foi mais de uma dezena desse tipo de movimento de ocupação de praça, tipo junho de 2013, que teve ao redor do mundo, né? Agora, se eles... Né, aí tem várias discussões, livros publicados, tal, o quanto deu certo, o que deu certo, o que deu errado, tal, etc. Mas, de qualquer maneira, isso ocorreu. E muito apoiado na internet. E mesmo se a gente for pensar em partidos, por exemplo, como Podemos, né? Então, tem uns exemplos aí de esquerda, né? O próprio Bernie Sanders foi um fenômeno nesse... Bom, se a gente for voltar lá atrás, o próprio Obama, na verdade. O Obama se apoiou muito nas redes sociais para ser eleito já, né? Muito tempo atrás, mas também foi. Então, é claro que, assim, a gente olhando hoje... Né, a gente sabe que, sim, os algoritmos eles acabam favorecendo o discurso da direita, porque eles também foram aprendendo a usar isso. Mas se a gente for pensar, por exemplo, não, você pode ter, sim, figuras, lideranças de esquerda que sejam bem radicais e que também consigam, de alguma forma, aí, fazer o uso dos algoritmos em seu benefício. Claro, não vai ser da mesma forma como a direita faz, porque hoje já tem um complexo muito maior, uma coisa, e aí a gente pode até entrar nisso, como funciona, mas
Mas é isso, assim, não é uma coisa que beneficia necessariamente só a direita sempre. A pandemia foi um exemplo muito expressivo, eu acho, que dessa disputa, né, das narrativas nas redes, da capacidade de dominar os algoritmos. Eu acho que a própria disputa de narrativa sobre o uso das máscaras, né, sobre seguir os protocolos, fica em casa, não fica em casa, sai de casa, enfim. Eu acho que ali também estava muito presente, eu acho que esse processo de disputa mesmo de narrativa, e que acho que, infelizmente, o lado de lá teve mais sucesso do que a gente nesse processo de apreensão, de compreensão e de domínio das tecnologias e ferramentas, né? Ao mesmo tempo, é importante lembrar que uma das grandes razões pelas quais o Bolsonaro perdeu as eleições foi o desprezo que ele demonstrou em relação à pandemia, assim. Isso afastou muitos eleitores dele, assim. Então, eu acho que isso foi uma coisa bem importante, que na verdade tem a ver com o próprio, quer dizer, ele ficava tão ligado nas redes sociais, falava tantas coisas horríveis, que aí acabava meio, sabe, feitiço contra feiticeiro, assim, porque as pessoas olharam aqui e falavam, como assim, né? Ele tá desprezando as pessoas, tá desprezando as mortes das pessoas, tá? Que é isso, né? Então, acho que também tem esse lado, assim, sabe? Com certeza. Bom, eu queria, agora para a gente seguir aqui na leitura, a gente queria entender um pouco sobre esse movimento da extrema-direita, da ultradireita, a partir de algumas pesquisas que a gente tem lido que você está envolvida. Se você avalia que os jovens, né, sobretudo jovens brancos, eles estão mais conservadores e misóginos agora do que antes, como é que você avalia que tá isso? Porque, enfim, a gente tenta dialogar e movimentar, né, a juventude em torno de agendas de progresso, agendas que avancem, e a gente acaba encontrando um cenário um pouco mais nebuloso, se você tiver dados e pesquisas sobre isso. Assim, eu sei que sai muito na mídia, né, essa coisa de, os jovens são mais machistas do que as gerações anteriores e tal, e tem tudo uma coisa em relação a isso. Mas eu acho que, assim, pelas pesquisas que a gente faz, eu acho que o que dá para falar é que existe uma espécie de um receio, uma ansiedade, vamos classificar assim, tanto em relação ao futuro, e aí o futuro do ponto de vista existencial, econômico e tal, bom, o que eu vou ser nesse mundo, o que vai acontecer com esse mundo, né, como é que vai ser tudo isso, junto com uma ansiedade, com receio em relação à questão do gênero. E essas coisas acabam se cruzando. Como? Então, é assim. Muitos jovens hoje, eles, num certo sentido, eles se sentem muito acuados, porque eles pensam, bom, eu não sei se eu vou conseguir me formar, se eu me formar na faculdade, né? Se eu me formar na faculdade, eu não sei se eu vou conseguir emprego na minha área, eu não sei se eu vou conseguir um emprego que pague bem, mesmo se eventualmente eu conseguir um emprego que pague bem, talvez eu não consiga comprar uma casa, ter uma casa, ou pelo menos reproduzir o padrão que meus pais tiveram, né, e assim por diante, comprar um carro, enfim, eu não vou conseguir, ou não vou conseguir alcançar um padrão de classe média, ou não vou conseguir reproduzir um padrão que as pessoas imaginam que é de classe média. E isso já gera bastante ansiedade por si só, né, nos jovens, de pensar, de repente vou ter um emprego precário, né, enfim, uma série de coisas. E aí, junto com isso, vem, bom, e a sociedade está mudando muito, as mulheres estão ocupando cada vez mais posições de destaque na sociedade, na esfera pública. De fato, as mulheres têm um nível de escolaridade maior do que os homens, né? Isso não só no Brasil, mas em outros países também. E, para além de tudo isso, a gente teve, de fato, um novo impulso no movimento feminista, também não só no Brasil, mas em outros países, que fez com que, por exemplo, hoje, isso a gente acompanha também, né? Hoje, mais da metade das mulheres brasileiras se identifica como feminista. Isso é muita coisa. Nossa. Isso é muito forte. É muito forte. Muito forte. Então, e aí você tem uma série na esfera pública, nas redes sociais, você vai ter uma série de reflexões sobre questões feministas e que, por exemplo, tem a ver com família, com relacionamento, então, por exemplo, como é que as mulheres vão, então, vamos dizer, se comportar em relação ao namorado, se comportar em relação ao pai, ao irmão, não sei o quê.
E aí, esses jovens, eles acabam ficando muito ansiosos e muito perdidos, porque eles não sabem mais se localizar. Eles falam, bom, eu não posso reproduzir mais, provavelmente, né, a relação com meus pais tiveram, porque não faz mais sentido, né? Mas eu também não sei mais como eu ajo nesse mundo novo. E aí, né, vou dar um exemplo. O que seria, por exemplo, na cabeça né, quais ações minhas podem ser consideradas, por exemplo, assédio sexual? Né? Quando que eu estou assediando ou não uma mulher? Que tipo de ações minhas podem ser consideradas algum tipo de violência? Né? Ou mesmo assim, às vezes tem muitos que têm medo de serem injustamente acusados de, né, violência psicológica, violência doméstica, assédio, alguma coisa assim, e por conta disso perder um trabalho, perder um status, perder uma posição de poder, então mesmo dentro dos partidos, né, por exemplo, alguém te acusa, tal, você é cancelado. Você é cancelado, exatamente. Ou até mesmo perder, sei lá, relações, né, perder a namorada, né, não conseguir ficar com a moça que quer, né, esse tipo de coisa. Então, isso vai... E junto com isso, e é uma coisa que aparece muito nesses fóruns da Deep Web, né, que a gente não tem acesso, que eu estava falando muito da questão econômica, então, isso muito para os jovens que já trabalham, né, ou que tem algum contato com um trabalho, como estagiários, né, alguma coisa desse tipo, que é uma figura que é até uma pesquisadora que me falou sobre isso, que desculpa a palavra, mas a puta do RH. Né? Então, é isso, né? Por exemplo, você é demitido, ou você sofre algum tipo de rebaixamento no seu emprego, ou passa a ganhar menos, alguma coisa assim. E aí tem alguma mulher que tem a ver com isso. Entendi. Seja a mulher que está lá no Recursos Humanos, seja uma mulher que de alguma forma passou na sua frente. Se relacionar com alguma mulher de poder dentro do seu espaço de trabalho. Passa a ocupar o espaço em que ele sofreu esse rebaixamento. Exatamente. Então, também, aí junta todas as coisas, vai juntando todas essas coisas na cabeça desse jovem, e aí isso faz com que ele fique, assim, um tanto mais aberto, vamos dizer assim, para discursos que sejam, de fato, né, misóginos, machistas, extremistas, né? Aí sim, então eu sinto que é isso, esses jovens acabam ficando mais abertos, mas não necessariamente, isso é importante dizer, que, vamos botar aqui não, agora esse jovem é machista e ele vai ser assim. Não, porque os jovens, eles estão num momento, eles mudam muito, assim. Então, um ano ele está pensando uma coisa, dali passa um ano e já está completamente diferente. Então, acho que isso é importante a gente também ter em mente, assim, que não é porque, nossa, agora... Não, isso pode ser uma tendência, mas não é uma... Sabe, uma coisa assim. Camila, você trouxe pra gente um dado muito impressionante, que foi que metade das brasileiras se identificam como feministas. Isso é pra gente celebrar, pra gente comemorar. Acho que quando a gente começou, não era assim, né? E as coisas estão mudando muito rapidamente. Você tem algum tipo de segmentação etária onde isso acontece? Como que é? Muito mais entre jovens, muito mais. Tem os últimos dados... Então, numa pesquisa chamada Mulheres em Diálogo, que foi feita pelo Instituto Update. Está no site do Instituto, o pessoal pode ir lá baixar gratuitamente. A gente tenta colocar o link no site. Isso, ali, né? Pronto. Mas antes disso, na verdade, a gente fez 2 pesquisas, né? Uma que resultou num livro que chama Feminismo em Disputa, que eu publiquei com a Beatriz Della Costa e a Esther Solano. E aí tem os dados da primeira pesquisa, e aí o legal foi que a gente fez uma segunda rodada, uns anos depois, e aumentou o número de mulheres que se declarava feminista, e aumentou mesmo, assim, não foi tipo, 2%, 3%, não, aumentou. E a gente ficou bastante feliz. Sim. E é importante dizer que a outra parte que não se identifica como feminista, não é porque seja antifeminista, é simplesmente porque... Das duas, uma associa feminismo com, eu não sou militante, eu não sou ativista, então eu não sou feminista, mas concorda com os valores, com as principais pautas. Ou então associa o feminismo com um determinado tipo de ativismo que está ligado a marchas vadias, aí fala, com isso eu não me identifico. Então tem essas duas coisas. Antifeministas, mas a gente até perguntou na primeira pesquisa, se eu não me engano, era alguma coisa, acho que entre mulheres era alguma coisa assim, bem, tipo 5%, 7%, assim, meio mais residual. Mas existe. Que a gente vê trade wives, isso, mulheres com um bebê esposa de plástico, esposa troféu, a gente parece na internet que o universo das mulheres está reduzido a isso. Não, pelo contrário.
Então, eu acho que, seguindo aí nessa seara, assim, a extrema-direita no mundo, assim, né, tem resgatado, né, valores como o supremacismo branco, o próprio racismo, a expressão maior disso, né, as políticas anti-imigrantes do Trump, e até a própria afirmação mesmo, eu acho que das características, né, do processo da guerra, né, do genocídio na Palestina, efetivamente. Então, temos, eu acho que como característica mesmo dessa última onda da extrema-direita, o supremacismo branco e o racismo, assim. Você acha que aqui no Brasil, esse tema do racismo, né, ele, nessa conexão com a extrema-direita, ele é um traço predominante ou ele é mais secundário, né? A gente tem até várias figuras negras identificadas, né? Que são porta-vozes da extrema-direita, assim. Então, você acha que é mais predominante, mais secundário? Por quê? Como que você enxerga esse tema? Olha, eu acho assim, isso eu tô falando, né, com base nessa série de pesquisas qualitativas que a gente vem fazendo. Eu acho que sim, relevante, mas ele aparece de uma forma diferente. Por quê? Eu acho que um dos principais motivos, né, que é uma hipótese... Bom, o racismo no Brasil é crime há bastante tempo já. Misoginia não é. Então, as pessoas realmente têm receio, têm medo de serem acusadas de serem racistas e de serem, enfim, processadas, de serem, né, de acontecer alguma coisa com elas e mesmo ter algum tipo de prejuízo social, né, de imagem e tal. Que agora, por exemplo, a gente vê mais acontecendo com misoginia, mas eu acho que com racismo as pessoas se sentem muito mais... Vou dizer assim, os homens, por exemplo, em entrevistas, e eu sou mulher, falavam abertamente coisas machistas, assim, comportamentos machistas, falavam, né? Agora, as pessoas, mesmo eu sendo branca, por exemplo, nas entrevistas, o máximo que chega ali é uma coisa meio democracia racial, assim, tipo, né, nossa, não, olha, tá, até tem racismo, mas meio que não é para tanto, e, né, aquela coisa, vamos apaziguar, todo mundo é igual, e isso eu ouvia tanto de pessoas brancas, também de pessoas negras, mas menos, né, eu acho que tinha muito essa coisa, e também tem muitas vezes, às vezes aparecia um discurso de pessoas que não são brancas, mas também não se identificam como pessoas negras, e falavam, bom, e eu fico meio sem ter um lugar, assim, eu também não concordo muito com cotas, não concordo muito com... Né? Eu acho que isso sim aparecia. Eu acho que você vai ver racismo mesmo em interações cotidianas que não... muito mais no nível do micro, assim, né? Então, aí eu vou contar um episódio que aconteceu comigo mesmo, assim, né? Eu estava com uma pessoa que é meio uma espécie de parente distante, e ela era do Sul, loura, com olho azul e tal. Vai me perguntar, você gostaria de ter mais um filho, né? Que eu tenho um filho e tal. E ela foi insistindo. Eu falei, não quero ter mais filhos e tal. Até que eu vi que ela estava insistindo muito e ela falou assim, não, mas veja bem, a gente tem que começar a ter filhos porque eles estão tendo filhos, senão eles vão dominar, entendeu? Então, querendo dizer eles, quem são eles, né? As pessoas não são brancas, não são... Aí você vê que surge forte, uma coisa fascista mesmo. Uma eugenia 2.0. Mas é muito... a pessoa precisa estar sentindo muito confortável para fazer um círculo de muita confiança para verbalizar um racismo. Para verbalizar um racismo dessa forma, assim. Então, acho que é isso que eu teria a dizer, assim. Ele é, sim, relevante, mas ele é mais invisibilizado no discurso público, na esfera pública, porque as pessoas ficam assim, com dedos, assim, com receios. Entendi. Ai, Camila, a conversa está uma delícia, a gente queria seguir muito mais, mas a gente já tem que ir encerrando. Queria muito, muito te agradecer, estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente deve ter adorado a entrevista tanto quanto a gente.
Eu acho que é isso, né? Não, com certeza. Muito obrigada, Camila, por ter topado esse desafio aqui, né? De trocar ideias tão profundas em tão pouco tempo. Acho que fica aí como dica também conhecer mais o trabalho da Camila, né? Acho que as pesquisas do Sebrap, seu livro, e continuar aí apostando, né, na ciência produzida por mulheres. Sim, com certeza. Maravilhoso. Obrigada, Camila. Deixa eu me despedir aí de quem está nos assistindo. Agradecemos muito que você tenha ficado até aqui, acompanhado esse segundo episódio. E a gente convida para você seguir, que vai ter muito mais conversa boa como foi essa. Um abraço, um grande beijo para quem fica. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.